Olá pessoal, tudo bem? Aqui é mais uma aula de MEB, Matemática na Educação Básica 2. E hoje nós vamos falar sobre a BNCC e o PNLD, que é o Programa Nacional de Livro Didático, né? Vamos falar do ano 2021 e o que a BNCC afeta nessa escolha de livros. Bom, em primeiro lugar, vamos conceituar o que vem a ser o PNLD, tá? É o Programa Nacional do Livro e do Material Didático. Ele contempla todas as escolas das redes públicas do nosso país, e não só elas, mas também algumas instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas, sem fins lucrativos e conveniadas com o poder público, tá? É um dos maiores programas de livro didáticos do mundo e as escolas elas recebem de forma periódica exemplares do PNLD. Então acontece de tempos em tempos a escolha de livros. E aí depois dessa escolha, todos os anos, você recebe alguns livros de reposição, enfim, do acervo, tá? Essa produção de livros, né, ela acontece de forma sistemática, regular e o mais importante de tudo é gratuita para a instituição. Sabendo agora, e aí isso tudo eu peguei do FNDE, tá? Que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, um programa que é público também do governo federal. Bom, agora que vocês já sabem o que é o PNLD, a gente vai falar um pouquinho sobre como que a BNCC influenciou o PNLD. Bom, como vocês viram em aulas anteriores, é, já é um anseio constante dos professores que os livros viessem contextualizados. A gente conseguiu um pouco disso nos PCNs, nos Parâmetros Curriculares Nacionais, que regiam as coleções didáticas. Porém, ainda assim, os livros eram pouco contextualizados e as disciplinas não se comunicavam, né? Ou seja, eram livros, tem até uma editora que eu estava lendo antes para essa aula, que dizia que cada disciplina estava em uma caixinha. Então não havia assim uma comunicação, era muito complicado você fazer uma atividade, por exemplo, envolvendo matemática junto com o professor de história, ou matemática e geografia. Geralmente essas iniciativas partiam do professor, não era algo que era como uma sugestão dos livros didáticos. E com a nova BNCC, com a mudança do ensino médio, como a gente tratou nas últimas aulas aí, isso mudou. Os livros são alinhados com o cotidiano dos alunos. Vocês vão ver agora, hoje eu ainda vou mostrar para vocês um exemplo disso. As matérias são divididas em grandes blocos denominados áreas de conhecimento e são previstos projetos integradores. Sim, meus caros, essa ideia de atividade interdisciplinar, pluridisciplinar, ela já é prevista nos livros didáticos, tá? Bom, quando você vai ver lá, se você for pesquisar os livros didáticos, assim como o professor de vocês fez para a preparação dessa aula, vocês verão que eles são divididos em duas grandes áreas, entre objeto 1 e objeto 2. O objeto 1 são livros focados principalmente nesses projetos integradores e projeto de vida. Projeto de vida é uma disciplina nova do novo ensino médio, em que os alunos, nessa disciplina, em síntese, tá? Em resumo, irão se preparar realmente, vão projetar o que eles vão ser depois do ensino médio. E aí essa escolha terá a contribuição do professor da disciplina. Bom, aí no objeto 2, sim, são os livros das áreas do conhecimento, não são mais de disciplinas. E essas áreas do conhecimento são divididas em linguagens e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias e, por fim, ciências humanas e sociais aplicadas. Então, nós temos 4 grandes áreas do conhecimento que englobam todas as disciplinas até então. Isso no objeto 2. Porém, no objeto 1, você terá livros que são focados ainda em muitas vezes englobar
áreas de conhecimento umas com as outras. Então, cada vez mais, pelo que vocês estão vendo, as disciplinas elas não estão cada um no seu quadrado, muito pelo contrário. O aluno tem a oportunidade agora de rever um mesmo assunto sob um outro olhar, sob um outro aspecto, em uma outra disciplina, junto com outro professor. Então, só para ficar mais claro, o objeto 1 contempla livros dedicados a atividades interdisciplinares e contextualizadas. E o aluno tem a oportunidade de ver em prática conhecimentos já adquiridos em sala e consegue, inclusive, criar argumentos, a formação crítica. Então, hoje eu estava falando em sala de aula, ensinando coisas simples como operações de frações com denominadores diferentes, né? Adição, subtração de frações com denominadores diferentes. E aí eu perguntei para eles, por que a gente faz todo esse caminho aqui com o MMC, né? Por que tem que fazer MMC? E aí questionei, os alunos não sabiam. E é lógico que é por conta das frações equivalentes. E aí só depois que eu expliquei o que eram frações equivalentes, é que eles deduziram, então realmente faz sentido, agora há um porquê. É muito complicado quando você estuda algo sem ter sentido, sem ter uma aplicabilidade na sua vida. Você estuda por estudar. Quando algo não faz sentido, chega a ser monótono, cansativo, que é o que muitas vezes a maioria de nossos alunos enxergam a matemática como uma disciplina fora de contexto com a realidade, sem aplicação. Então, o objetivo desses livros, o objeto 1, é principalmente dar sentido ao que se está estudando, tá? Então, eu vou parar aqui e aí eu vou mostrar para vocês uma proposta de atividade. Pessoal, essa é uma proposta de um livro didático específico. Eu vou mandar para vocês o link, tá? Para vocês fazerem o download do livro e da atividade. Eu queria tentar para vocês o seguinte. Esse livro, ele é tão atual que já está, inclusive, previsto no livro o conteúdo da Covid-19. Olha que interessante, a Covid-19 começou essa pandemia em março de 2019 aqui no Brasil, acho que precisamente no dia 6 de março. Nós estamos ainda vivendo a pandemia, infelizmente, em 2021, e o livro do PNLD de 2021 já contempla isso. Então, quer algo mais presente nas nossas vidas nos últimos 2 anos do que a Covid-19? Não há, né? Então, olha só, como que o livro está bem contextualizado. Ele vem falando qual que é o ritmo, uma proposta em cima, vem toda uma proposta, não só matemática, mas uma proposta científica, fala sobre o que é a taxa de contágio do vírus, né? Então, ó, traz dados para você. Olha que legal, o aluno, você não tem uma hipótese, né, uma questão hipotética, você tem uma questão aplicada em cima de informações verídicas. E aí vem a proposta da matemática e a pandemia da Covid-19. Então, essa é a proposta diferenciada. A proposta que a matemática ela deixa de trabalhar somente os conteúdos sem aplicação. Então, vai aplicar onde? Na taxa de contágio da Covid-19. Então, vamos aplicar um APG. Ele explica o que é a APG, dá um resumo básico do que vem a ser a APG, alguns exemplos, né, de casos notificados. Então, de fato, você observa que tem realmente uma PG e traz aqui os exemplos. Olha, é uma PG em que a razão é 1.4 e o primeiro termo é 121. Então, você consegue prever, se continuar nessa mesma taxa de crescimento, quais que serão qual que serão a, quantas pessoas, né, terão o vírus depois de um determinado tempo. Tá? E é por isso que aumenta tanto, né, por conta da taxa. Aí vem a questão de achatar a curva. Eles falam principalmente isso aqui é a distribuição normal, né? Vocês não precisam falar necessariamente de inferência, não sei se vocês já viram, provavelmente ainda não viram inferência estatística. Mas é interessante, porque aí você consegue mostrar que quanto maior, de acordo com as medidas de combate à pandemia, você pode ter picos menores ou maiores de contágio, né, simultâneo
da doença. É bem interessante porque é um fato, né? Um argumento que você ensina ao aluno, ele consegue argumentar. É que nem o caso, por exemplo, das vacinas, né? Acho que, se eu não me engano, a AstraZeneca, no mês passado, ela foi proibida em, em alguns lugares da Europa por conta de um incidente que houve com uma grávida, né? Aí você começa a deduzir que foi um incidente em mais de 20 milhões de vacinas aplicadas. Quantas pessoas já foram expostas ao Covid e quantas pessoas já vieram a falecer nesse meio tempo, né? Então, se você for assim colocar em parâmetros matemáticos, a proporção de pessoas que vieram a falecer por conta da Covid são muito maiores do que as pessoas que foram expostas à vacina e que vieram a ter algum efeito colateral grave. Então, é muito legal você ter um embasamento em cima de números para você fortalecer a ideia dos seus alunos aí, tá? Do que eles pensam sobre a doença. Aí vem uma atividade, vem uma proposta, né, do Enem, inclusive, e aí em cima depois desses textos de embasamento jornalístico, inclusive, envolvendo não só a questão de matemática, mas envolvendo a questão de saúde, biologia, né, por que não geografia também. Aí vem-se algumas questões relacionadas a PG e questões práticas em cima de jornais também, tá? Então, a proposta dessa semana é essa. Deixa eu só tirar aqui. Ah, perfeito. Bom, deixa eu colocar aqui a proposta da atividade dessa semana. Eu quero que vocês criem, tá? Uma proposta de atividade onde a matemática atue de forma conjunta a uma outra disciplina ou área do conhecimento, assim como eu fiz agora. Essa atividade ela precisa ser contextualizada, assim como essa que foi da Covid, e precisa envolver o cotidiano do aluno. Vocês podem falar da vacina, vocês podem falar da Olimpíada, por que não da Olimpíada? Olha uma ideia que eu tive agora enquanto estou preparando aula para vocês. Haverá também a Paralimpíada, né? A questão agora, que estão muito debatendo, a questão do voto impresso, a questão do combustível, né? Enfim, há uma diversidade de notícias que estão circulando no Brasil, nesse momento que eu estou preparando a aula, que vocês podem pegar alguma delas e, em cima disso, criar uma proposta de atividade assim como essa que eu apresentei para vocês. Ok, gente? Então, mãos na massa, vou encerrar a aula apresentando a vocês a bibliografia da onde eu tirei, né, a referência, da onde eu tirei esse conteúdo. Eu tirei do FNDE, dessa plataforma do eDocente. Para quem não sabe, esse eDocente engloba três editoras, né, o maior centro de editorial do Brasil. É a Saraiva, a Ática e a outra eu não lembro agora. E também eu também entrei no site da Editora do Brasil para baixar o Objeto 2. Esses dois links têm diversas coleções para download que são gratuitos de toda a matemática no ensino médio. Então, o pessoal que está buscando aí conteúdos, está buscando um acervo digital para ter o que ensinar depois, vale a pena vocês entrarem e baixar todo o acervo dessas plataformas. Bom, gente, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido a proposta. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Um abraço.